Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Sintonia Verde, aqui na TV Braga Brasil, para todos acompanharem o nosso programa, que hoje será o programa de número 17, dentro de uma proposta de 20 programas nessa primeira temporada, que nós chamamos de A Natureza e os Humanos. Hoje temos a grata alegria de receber conosco, nos estúdios aqui da TV Braga Brasil, o engenheiro agrônomo Adelar Motter, que foi durante muito tempo funcionário, trabalhou no IAPAR, aqui em Londrina, no Paraná, e também tem mestrado em gestão pública, e é meu colega e amigo do Fórum Desenvolve Londrina, desde a sua fundação, há quase 20 anos atrás. O Fórum Desenvolve Londrina é uma entidade da comunidade de Londrina que reúne empresários, pensadores, intelectuais para pensar Londrina para 2034. Que Londrina desejamos? É um fórum propositivo para a proposta de elaboração de políticas públicas que possam trazer à nossa cidade uma cidade sustentável, segura, alegre e que gere emprego e renda e preserve o meio ambiente para todos. Muito bem, antes de iniciarmos a nossa entrevista, o nosso bate-papo com o Adelar, vamos ao poema de hoje, Perceber e Estar no Mundo. Perceber o mundo e estar nele. A busca do saber que me inspira enfatiza que minha composição é da natureza que fomos forjados da mesma matéria e do mesmo espírito, na forma líquida e sólida, objetiva e subjetiva, em tempos comuns e complementares, compondo arranjos criados da mesma forma numa lógica inexplicável. Tudo por razões incompreensíveis. Se os caminhos de hoje me conduzem na busca de padrões para estabelecer a vida, encontro-me entre o ser natureza e ser ciência, ser filosofia e ser imaginação, ser racional e irracional, ser o pensar e ser a criatividade, ser o sonho e ser o concreto, ser o vencível e o invencível, ser o tangível e o intangível, sui generis e inigualável. Ser e estar no mundo moderno é um enorme desafio que nos subjuga. Os formatos, valores, padrões, comportamentos que nos distanciam do ser e do estar. Um mundo com profundas transformações que modificam meu estar e confundem meu ser. Se sou apenas tudo o que posso nesta caminhada, nada estou neste mundo. Sou apenas a utopia que vagueia por entre caminhos e possibilidades na busca constante da felicidade. Muito bem. Esse ser e estar no mundo talvez sirva, Adelar, para a gente poder iniciar a pensar como somos e como estamos nesse mundo, principalmente pensando no tema de hoje, nessa relação entre a ocupação do território brasileiro, desde o Brasil colonial para cá, e essa relação com a natureza, né? Entre a agricultura e a preservação do meio ambiente, e aí as pessoas envolvidas nesse processo. Muito bem, Adelar, você gostaria de se apresentar um pouco mais desde aquilo que foi dito? Microfone. Conforme você já deu as informações iniciais, eu fiz a minha carreira profissional praticamente toda dentro do IAPAR e trabalhava numa área de desenvolvimento e transferência de tecnologia. E acabei fazendo o meu mestrado na área de gestão pública, e então eu tive mais nesse meio entre inovação e transferência de tecnologia, com foco na questão de gestão desses processos. E tive oportunidade, nesse tempo de trabalho no IAPAR, de desenvolver também, durante um período, um trabalho na África, em Moçambique, que me permitiu também acumular uma série de experiências numa situação, uma realidade muito diversa da nossa, auxiliando a Agência Espanhola de Cooperação na estruturação de um serviço público local no país. Então, esse é um pouco dessa experiência de ter trabalhado com essas questões que a gente poderia compartilhar aqui hoje.
Muito bem. Nós podemos iniciar pensando assim, em termos aqui do Brasil, da América Latina, da forma como foi a ocupação desse território latino-americano, que antes era ocupado pelos indígenas, né? Segundo as pesquisas, demonstram que havia, quando chegaram os colonizadores portugueses no Brasil, por volta de 7 a 9 milhões de indígenas, em vários povos indígenas, né? Do norte ao sul. E com a chegada, estabelecimento aqui, a partir de 1534, Martins Afonso de Souza estabeleceu as chamadas capitanias hereditárias, a partir do Tratado de Tordesilhas, dividindo a América Latina entre os espanhóis e os portugueses, a parte, então, que coube ao Brasil, né, a terra Brasilis, né, nessa oportunidade, a partir deste período, né. E aí, dentro das capitanias hereditárias, as chamadas sesmarias, né? E aí muitos autores concordam, né? Ricardo Abramovay, José Graziano da Silva, José de Souza Martins, entre outros, que está ali a própria origem da grande propriedade agrícola do latifúndio no Brasil colonial, que logo na sequência vão os portugueses fazer o acordo com os navios e os ingleses, que eram os traficantes, né, dos escravos do tráfico negreiro, né, que iam justamente caçar literalmente os negros africanos para vir trabalhar no Brasil, nesse empreendimento do Brasil colonial. Então, eu acho que a gente poderia começar a conversar um pouquinho isso, até chegar depois o Brasil republicano e ver que nós temos uma ocupação do leste ao oeste do Brasil, né? E que a grande propriedade agrícola e, portanto, os grandes fazendeiros e etc., já tem uma origem histórica muito clara. O que te parece disso? Essa conformação que você coloca, ela se estendeu e até períodos recentes, aqui mesmo, nos dois Mato Grosso, como prêmio de botim de guerra que o governo brasileiro faz, é dar aos graduados do Exército pedaços de terra que estão até hoje em grupos familiares, e que, mesmo depois da terceira, quarta geração, continua sendo áreas de grandes extensões. Então, essa cultura do latifúndio, essa cultura da posse da terra como um patrimônio mesmo de capitalistas urbanos, ela tem uma origem muito antiga e ela se consolida e tem uma razão hoje que a gente verifica dentro do formulário da declaração do imposto de renda. Por que mesmo empresas urbanas de outros setores têm áreas agrícolas, têm extensões de terras, e isso tem uma explicação histórica e que hoje se reflete concretamente dentro do nosso sistema tributário. Exatamente isso, Adelar. Me parece essa questão, né, de uma tradição brasileira, né? Existe em outros países, mas o foco da nossa análise é o Brasil, que esta marca do latifúndio, né? A terra como reserva de valor, a terra como uma dádiva, né? A quem fazia alguma benesse ao governo português, inicialmente no Brasil monárquico, e depois, obviamente, aos militares, a todos que exerciam algum cargo na Europa, em Portugal, e que tinha um membro da família que vinha para cá, que não sabia exatamente onde ficava essa terra, nem a quantidade dela. Eram condes, barões, duques, e aí se estabelece a própria ideia do coronelismo, etc., que vai se estabelecendo no Brasil. Parece que essa política ela vai bem claramente até 1822, com a proclamação da independência, que aí os autores têm dito que há uma espécie de formação, a origem da pequena unidade de produção agrícola, ou da propriedade de agricultura familiar, estaria mais ou menos, entre 1822 e 1850, com a lei de terras, que vem reafirmar novamente a terra para os grandes proprietários. Ou seja, o que dizia a lei de terras, basicamente? Que só podia comprar terra
à vista em dinheiro quem tinha dinheiro, né? Quer dizer, não eram nem os negros que estavam já no movimento abolicionista e tampouco os imigrantes que já começavam a vir, as primeiras levas de imigrantes, como em 1824, a primeira leva de imigrantes europeus, os alemães, mais tarde, em 1875, os italianos, em 1888, os poloneses e assim por diante. Então você tem aí no século XIX uma rearticulação da ocupação do Brasil colonial, que dá uma margem da luta da pequena unidade de produção agrícola e a reafirmação do latifúndio através da Lei de Terras de 1850. Essa história que você faz uma passagem a respeito ela tem realmente esse momento histórico com a abertura, que é o fim da escravidão, né? E com a abertura da imigração dos europeus, especialmente, e só bem mais tarde dos japoneses, ela tem um novo desenho, uma nova configuração, mas essencialmente em cima das terras públicas, devolutas, que o governo faz, e terras, em grande maioria, terras que não interessaram inicialmente ao grande latifúndio, e sobre a qual esses imigrantes, em pequenas áreas, conseguem dar uma cara, e eu acho que um exemplo muito familiar é toda aquela região da Serra Gaúcha, que eram terras de pouco valor, digamos, para a época, onde foram colocados imigrantes e transformaram naquilo que hoje nós conhecemos, com o centro maior de Caxias do Sul, mas com uma centena de cidades com IDH e com um nível de desenvolvimento excepcional, não é? Justamente a vinda dos imigrantes europeus para o Brasil a partir de 1824, logo após a proclamação da independência, se deve, segundo os autores que eu acabei de citar, e entre outros, o Martini, Maria Isaura Pereira de Queiroz, etc., Maria Conceição de Incal, comentam que justamente qual era a função, né, do processo migratório europeu para o Brasil nessa época. Além de fugir das guerras napoleônicas, etc., na Europa, que lá também o conflito pela terra, etc., era para vir aqui, por um lado, ocupar essas áreas que não eram de interesse do latifúndio, né, do grande proprietário de terra, para servir como uma barreira humana, justamente dentro do Tratado de Tordesilhas, depois de Santo Ildefonso, que era entre os castelhanos e os portugueses, então serviu como uma barreira humana primeiro, para depois o exército entrar aí no combate, para produzir alimentos para os centros urbanos que estavam crescentes, né, Rio, São Paulo, sobretudo, e também há uma interpretação, né, que pode não ser até aceita por muitos, mas que também havia o interesse que, como o Brasil era já caracterizado por um Brasil de escravidão negra, era também o interesse dos grandes proprietários, dos comandantes, quer do Brasil já independente até o Brasil republicano, certamente de branquear a raça, né, ao trazer imigrantes europeus para o Brasil para esse processo. Então, veja, por quê? Porque ao mesmo tempo que toda a luta abolicionista, né, que vem muito descrita por Joaquim Nabuco e tantos outros abolicionistas, vamos dizer assim, que só vai se consolidar na lei em 1888, não de fato, porque ele segue até o Brasil republicano adentro, você tem aí o estabelecimento de processos para evitar com que os negros tivessem acesso à terra. Evitar com que os negros tivessem a terra, porque eles eram analfabetos, não eram alfabetizados, não tinham moradia, não tinham emprego e nem renda, e, portanto, também uma outra questão era permanecer na terra, como depois da abolição da escravatura. Mas aí é que está, a terra foi inviabilizada, de certa maneira. Há muitos autores que defendem essa tese, eu sou um deles, que justamente para os negros. Se nós tivéssemos aí, no processo da abolição da escravatura, tendo dado condições para o negro sobreviver através da terra, como proprietário da terra, nós podíamos ter um outro país hoje. O que te parece? Não, certamente, ao você terminar, ou aos poucos ir terminando o regime escravocrata, não se enxergou nesse contingente de pessoas uma capacidade para desenvolver uma atividade econômica e
essa razão, talvez, da elite da época, de não enxergar a solução para a questão da produção de alimento, a questão agrária, no negro. E aí buscaram o europeu, buscaram depois, mais tarde, o japonês, e destituíram esse contingente de ex-escravos e descendentes de qualquer possibilidade de acesso à terra. E que eles acabaram se confinando em pequenos espaços que estão aí até hoje, muitos em litígio, onde sobreviveram esses grupos ou se inseriram de forma, das mais variadas formas, na atividade econômica dos novos proprietários de terra ou mesmo nas atividades nascentes no urbano, no parque industrial nascente do país naquela ocasião. Muito bem, vamos ao nosso intervalo e voltamos em breve. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça o mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você é empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emilino Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete Samurai, pode ser. Boa ideia, vou pedir. Alguns momentos depois... Mãe! Oi! Chegou o lanche? Chegou, filho! Tá aqui, já coloquei no prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia! Muito bom! Vale a pena comprar lá mesmo, hein? Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Ei, você aí que sonha em realizar projetos financeiros sem complicações, escute bem! Apresentamos a Financia Tudo, sua passagem direta para o crédito rápido, fácil e 100% online. Somos especializados em diversas modalidades como financiamento de automóveis, imóveis em garantia, veículos em garantia e giro empresarial. Operamos 100% online, porque sabemos que o mundo não para e seus projetos também não devem parar. Seu sucesso financeiro está a um clique de distância. Queremos ouvir as suas necessidades. Chame-nos no WhatsApp através do número 43 99681 4054. Estamos prontos para transformar seus planos em realidade. Está pensando em passar momentos agradáveis com sua família ou com seus amigos? Então pensou em Botecas, Choperia e Petiscaria. No Botecas você encontra aquele chopp geladinho, petiscos e porções de provocar água na boca. Quer jantar e não está afim de cozinhar? Chame no Zap 43 98434 7893 que o Botecas leva a janta até você. Ah, prefere lanche? Pode pedir também. Chame no Zap 43 98434 7893 e confira o nosso cardápio especial. Lembrando que toda sexta, sábado e domingo tem karaokê para você soltar a voz. Afinal, quem canta é feliz. Botecas, Choperia e Petiscaria. WhatsApp 984347893. Venha nos visitar. Ambiente familiar e agradável. Rua Reinaldo José da Silva, 221, Jardim Maria Lúcia, Zona Oeste, Londrina, Paraná.
Muito bem, estamos de volta no programa Sintonia Verde, aqui hoje com a presença de Adelar Motter. Estamos debatendo sobre o tema agricultura e natureza. Mas antes, ele comentou, Adelar, do seu livro, poderia mostrar aos nossos ouvintes o seu livro aí, O Africanto? Esse livro resultou de um período que eu trabalhei em Moçambique, e eu já, quando fui para Moçambique, eu havia desenvolvido um trabalho aqui na região sul do Paraná, promovendo em 20 municípios em volta de Laranjeira do Sul um debate participativo visando produzir um plano diretor de desenvolvimento da região. E eu percebi um potencial muito grande de relatar experiências locais, casos, histórias. E quando eu fui a Moçambique, eu botei em prática isso e fui um pouco com esse propósito de documentar instantes, momentos do trabalho, e não só do trabalho, da convivência com a comunidade, que permitisse deixar registrado, na época meus filhos eram pequenos, e um registro para a posteridade, para eles, e mesmo para eu lembrar no tempo algumas situações que foram vivenciadas lá, então são pequenas crônicas, um conjunto de crônicas que relatam situações vividas no cotidiano do trabalho, ouvidas de outros consultores que estavam naquela ocasião no país, e algumas que eu tive a oportunidade de tomar contato, que aconteceram e que eu fiquei sabendo, que eu vi na imprensa e que compõe, então, esse livro. E tem um outro irmão gêmeo desse livro, que é um livro de fotografias também, que eu fiz. Os dois acabaram sendo publicados aqui em Londrina com o apoio do PROMIC, que é o Programa de Incentivo à Cultura. E tive, então, essa oportunidade de deixar registrado um trabalho que nos remete para um povo que tem uma língua, embora se diga que seja o português, mas uma língua, eu diria, muito parecida com o português nosso. É uma ex-colônia portuguesa, fica na costa oriental da África, e nós temos daí na costa ocidental da África, Moçambique, Angola, que é outro país de colonização portuguesa, a exemplo do Brasil. Então, foi uma experiência fantástica e permite daí a gente olhar para muita coisa do Brasil e do trabalho nosso aqui com um certo grau de distância, e perceber também, estando lá, eu tive a oportunidade de perceber como que o Brasil, para eles, Moçambique, ele se constitui num difusor de cultura e de conhecimento para um país que ainda se encontra num estágio, digamos, de desenvolvimento anterior, não vou dizer menos desenvolvido, porque seria um erro, mas num estágio de desenvolvimento e apropriação da vida moderna, digamos, das informações e da condição de vida ainda um pouco anterior ao que o Brasil se encontra, e eles têm no Brasil uma grande inspiração e admiração em tudo aquilo que a gente produz de música, de livro, enfim. A nossa cultura, do modo geral, é muito presente lá, e eles têm uma admiração por esse país imensa. Muito bem. Africanto, Crônicas Moçambicanas, uma experiência presencial do Adelar na África, num país de língua ou semelhante ao portuguesa, muito próximo de Angola, e que tem muito a dizer também sobre a nossa cultura, né? Cultura africana e cultura brasileira, elas têm uma relação muito simbiótica, né, dentro do processo de formação. Muito bem. A orientação bibliográfica de hoje é também do livro de Leonardo Boff, chamado Cuidar da Terra, Proteger a Vida, Como Evitar o Fim do Mundo. Um nome provocativo. Cuidar da Terra, Proteger a Vida, Como Evitar o Fim do Mundo. Leonardo Boff, já citamos aqui outros livros desse mesmo autor, e aqui eu faço um recorte de uma leitura muito breve de um parágrafo deste livro, dizendo o seguinte: de uma nova ótica para uma nova ética.
Essa ética deve nascer de uma nova ótica, caso contrário, não inaugura um novo paradigma e representa apenas uma melhoria do antigo modo de viver. A nova ótica é: a humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, está viva, porque é Gaia, superorganismo vivo, com uma comunidade viva e única. A Terra providenciou as condições essenciais para a evolução da vida. Cada um compartilha da responsabilidade pelo presente e pelo futuro, pelo bem-estar da família humana e de todo o mundo dos seres vivos. O espírito de solidariedade humana e de parentesco com toda a vida é fortalecido quando vivemos com reverência o mistério da existência, com gratidão pelo dom da vida e com a humildade o lugar que o ser humano ocupa na natureza. Muito bem, aqui a nossa sugestão de hoje, então: cuidar da terra, proteger da vida. Como evitar o fim do mundo. Aliás, esse livro aqui eu recebi das mãos do próprio autor, Leonardo Boff. Ele diz assim: Paulo Bassani, cuide da terra como de sua mãe. Leonardo Boff, 26/11/2011, lá em Foz do Iguaçu. Bom, continuando então aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje com o Adelar, vamos agora já avançar um pouco na história da formação brasileira, da ocupação do território brasileiro, tentar entender um pouquinho melhor a relação da agricultura, pecuária, da produção no campo em relação à natureza, à preservação e aos nossos biomas, à nossa biodiversidade. Uma fase importante que demarca a estrutura agrária, agrícola brasileira hoje, se deve já no pós-Segunda Guerra Mundial, com a Fundação Rockefeller dos Estados Unidos, que estabelece para o mundo a chamada Revolução Verde. Ou seja, vamos agora produzir mecanicamente agricultura, com tecnologia, com ciência. Vamos estabelecer aquilo que se chamou depois, que o próprio José Graziano da Silva chamou então de modernização da agricultura. Ele escreveu um livro clássico depois, já no final dos anos 60 e início dos anos 70, que serviu de formação do meu mestrado em Sociologia Rural na URGS, em Porto Alegre, a chamada modernização dolorosa. Ela foi dolorosa por quê? Porque essa modernização, a partir dos marcos da Revolução Verde, da Fundação Rockefeller, veio justamente restabelecer a grande propriedade agrícola, agora modernizada, industrializada, ou seja, como levar a industrialização ao campo, as máquinas, os insumos, as sementes, as produções, e aí vem as grandes empresas, né? Monsanto, Agroceres e tantas outras que nascem em decorrência, assim como as indústrias metais mecânicas de tratores, como a Ford, a Massey Ferguson e tantas outras que vão estabelecer este acordo, quer dizer, a indústria, de certa forma, vai fornecer esse instrumental para modernizar a agricultura brasileira. E era um momento importante porque os movimentos populares, grande parte assentados nas ligas camponesas do Nordeste, que surge com Francisco Julião, que reivindicavam já no governo João Goulart, isso antes do pré-64, pela reforma agrária, que era uma das grandes reformas de base do governo João Goulart. Então você tinha, por um lado, a luta popular dos camponeses, dos trabalhadores, inclusive urbanos, etc., bancados grande parte pelas ligas camponesas do Nordeste, que se espalharam por quase todo o Brasil, e você tinha, por outro lado, a modernização da agricultura que estava se instalando através da Revolução Verde. Então esse foi um quadro que se estabeleceu, e aí acontece o golpe militar de 64. Adivinhe qual delas que venceu, né? Qual delas que se sobrepôs, que foi justamente o processo de modernização da agricultura através do restabelecimento do latifúndio, agora como grande propriedade agrícola industrializada, quer dizer, trazendo as máquinas, trazendo todos esses implementos, essa formatação dada pela chamada Revolução Verde. O que você gostaria de comentar um pouco sobre esse aspecto desse momento? É um processo
que ele tem as primeiras sementes plantadas e começa a germinar no pós-Primeira Guerra Mundial, né? Já com a mecanização e alguma coisa no campo da química. Mas ele se acentua fortemente no pós-Segunda Guerra e se assenta sobre uma meia dúzia de pilares e que o Brasil pega carona nisso muito fortemente a partir da Revolução, do golpe militar de 64, quando se joga uma energia muito grande na criação de instituições como a Embrapa, IAPAR e tantas outras, exatamente, que era um dos pilares a pesquisa agrícola. E aonde esses pesquisadores foram treinados? Nos países, grande parte nos Estados Unidos e alguns na Europa, para absorver um pouco do que já os centros europeus e americanos já tinham desenvolvido. Só a partir daí a gente consegue desenvolver um conjunto de tecnologias para um país subtropical, tropical, e que vem dar resultado na virada do século. Mas ele se assenta também em outros, né? Então, formação de recursos humanos era um dos pilares, a pesquisa agrícola, a industrialização da agricultura por meio da química que vai para o campo, né? E tem autores que dizem que era a indústria química que desenvolveu produtos para a guerra, que precisava redirecionar a sua capacidade, mas era mais do que isso, estava associada com o desenvolvimento de conhecimento científico. Teve um trabalho também muito forte na extensão rural, que foi um trabalho implantado no Brasil de forma desigual, mas praticamente em todas as regiões agrícolas que tinham importância no período pós-guerra, para levar ao campo, então, essa capacitação, essas tecnologias e dar condições a esse agricultor. E uma outra linha que o governo brasileiro adotou também, o crédito, né? O crédito farto, fácil, acessível, que permitia, então, esse agricultor comprar esses pacotes tecnológicos, esses produtos. E um último pilar onde se assentou e que está associado com a pesquisa agrícola, que é a questão genética. Então, busca-se um conjunto de produtos que são eleitos, digamos, como os produtos que devem se jogar mais recurso para desenvolver, e aqui, no caso brasileiro, o que se sobressai é a soja, mas não só a soja, né? Nós também avançamos muito em outros produtos, mas bebemos daí muita tecnologia, principalmente americana, com o algodão e o milho, por exemplo. Mas resultou, então, nesse conjunto de fatores, um salto para o país que não tem precedente, né? O Brasil sai da década de 60 de importador de alimento, de produtos agrícolas, vamos colocar assim, do modo geral, para uma condição de exportador, e hoje um dos grandes, se não um dos 3 principais players do mercado mundial. Agora, nessa trajetória, tem uma discussão que você colocou e que dá para discutir, que é a questão fundiária. Quem fez o quê nessa trajetória, não é? E para onde caminhou a fronteira agrícola brasileira, né, nesse período? Sim. Então, exatamente, Adelar. Eu acho que esse Brasil agrário exportador, né, agora ele passa, a partir dos anos 60, 70, a ter um papel fundamental, né, de exportar cereais, né, para o mercado comum europeu, para os Estados Unidos, né, enfim, né, depois para outras fronteiras. E também aqui tem muito a ver com aquilo que você acabou de dizer, né, com a expansão da fronteira agrícola, né? Que ela vai se dar, então, se antes era no centro-sul do Brasil, ela passa a ser o centro-oeste, né? E entrando pelos cerrados, parte da Amazônia. E aí causando problemas também na própria relação da biodiversidade, né? Você sabe que, todos nós sabemos que justamente no centro-oeste, onde se localiza, por exemplo, o Pantanal, não é? A região pantaneira e toda a selva amazônica, né? Que é uma terra que, pelo menos pelos estudos que a gente conhece, não é propícia para o plantio, né?
e tampouco o pisoteio do gado, né? E que tem acontecido muito esse avanço, né, de regiões, cidades, principalmente de paulistas, mineiros, gaúchos, paranaenses que se dirigem para lá na expansão da fronteira agrícola, no processo de colonização, inclusive com a implantação da Transamazônica, né, que era uma intenção do próprio governo militar, né, de cruzar por linhas, né, e que depois foi abandonado, inclusive vários projetos de colonização, né, que ocorreram nessas regiões, né. E, de fato, mas pouco se criou nas políticas durante os 20 anos do regime militar e posteriormente a ideia de criar uma política de reforma agrária, né? Uma política de reforma agrária, ela vai nascer só no primeiro PNRA, Plano Nacional de Reforma Agrária, dentro do governo Tancredo Neves, né? Que pouco tempo de governo, que aí ela vai tentar se construir alguma coisa nesse sentido. Associado a isso, você disse, muito bem lembrado, né, foi nesse período, já nos anos 60, né, que se formam os institutos, né, a Embrapa, aqui no Paraná o IAPAR, depois já nos anos 70. Né, sim, as universidades. E eu ia dizer justamente o espaço da que eu venho, né, derivo das universidades públicas, sobretudo, sim, e com os cursos de agronomia, veterinária. Os cursos de agrária e até muito fortes. E até de zootecnia, que se iniciou no início do século já XXI, na qual eu tive o prazer de ser um dos formatadores desse curso de zootecnia na Universidade Estadual de Londrina, que é uma mescla mais ou menos do curso de agronomia com veterinária, com biotecnologia, com nutrição, com uma série de outros aspectos, né? E sempre tentando dar essa visão, aí é que está na universidade, com essa visão multidisciplinar, o transdisciplinar, né? Sim. Entender que no campo não é só a produção, o produtivismo, existe também a relação entre, a gente sempre estabeleceu isto, entre a relação agrícola e a relação agrária, né? Ou seja, a questão da terra e da ocupação, e quem ocupa, e qual é o fim social da terra, né? Como diz da própria Constituição de 88, qual é a função social da terra, né? Na verdade, a Revolução Verde, que ela se conceitua aí como no pós-guerra até os anos 80, na virada para os anos 90, no Brasil ela se estendeu por um período um pouco maior. Mas lembrando, então, que essas universidades, como a Universidade Estadual de Londrina, as estaduais do Paraná, as tradicionais, antigas, e o próprio IAPAR e a Embrapa, nasceram ali no começo dos anos 70, né? Da junção daquilo que existia de outros cursos, mas vamos colocar aí como início dos anos 70, como o início desse processo, e já nascem, aí o Paraná, acho que nós temos uma característica bastante diversa, desses conceitos genéricos do agronegócio, da grande propriedade. Nós temos uma malha fundiária um pouco diversa de outros estados do Brasil. Embora nós temos algumas regiões com concentração de área, mas a grande parte da estrutura agrária do Paraná é de pequenas e médias propriedades. E o Paraná, a despeito de ser um dos grandes produtores do agro brasileiro, está embutido nesse agro brasileiro, na verdade, uma grande diversidade de produtos, e muitos desses produtos que alimentam a população interna. O Paraná é o principal produtor, por exemplo, de feijão, dos vários tipos de feijão que o país consome. O carioca lá consome feijão preto, 90% produzido aqui no Paraná. Então, assim, essa diversidade agrária que o Paraná tem refletiu também, ou vice-versa, na estrutura institucional dos institutos de pesquisa, as organizações de serviços de extensão rural, as cooperativas, que nós temos, talvez o principal tecido cooperativo do país, voltado para o agro, está aqui no Paraná, com resultados muito diversos, então, daquela matriz tradicional do grande latifúndio e monocultura. Não, nós temos, sim, uma produção muito grande de soja, por exemplo, no Paraná, mas tem uma matriz bastante diversa de produção de alimento que evoluiu por conta dessa estrutura institucional, cooperativa, por exemplo, que o Paraná tem, que é diferente de outros estados. Muito bem.
Vamos ao nosso intervalo e retornamos em breve. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça um mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você, empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emilino Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não, não quero não. Eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete samurai, pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe, Oi, chegou o lanche? chegou, filho. Tá aqui, já coloquei no prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia. Muito bom. Vale a pena comprar lá mesmo, hein? Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Ei, você aí que sonha em realizar projetos financeiros sem complicações, escute bem! Apresentamos a Financia Tudo, sua passagem direta para o crédito rápido, fácil e 100% online. Somos especializados em diversas modalidades como financiamento de automóveis, imóveis em garantia, veículos em garantia e giro empresarial. Operamos 100% online, porque sabemos que o mundo não para e seus projetos também não devem parar. Seu sucesso financeiro está a um clique de distância. Queremos ouvir as suas necessidades. Chame-nos no WhatsApp através do número 43 99681 4054. Estamos prontos para transformar seus planos em realidade. Está pensando em passar momentos agradáveis com sua família ou com seus amigos? Então pensou em Botecas, Choperia e Petiscaria. No Botecas você encontra aquele chopp geladinho, petiscos e porções de provocar água na boca. Quer jantar e não está afim de cozinhar? Chame no Zap 43 98434 7893 que o Botecas leva a janta até você. Ah, prefere lanche? Pode pedir também. Chame no Zap 43 98434 7893 e confira o nosso cardápio especial. Lembrando que toda sexta, sábado e domingo tem karaokê pra você soltar a voz. Afinal, quem canta é feliz. Botecas, Choperia e Petiscaria. WhatsApp 984347893. Venha nos visitar. Ambiente familiar e agradável. Rua Reinaldo José da Silva, 221, Jardim Maria Lúcia, Zona Oeste, Londrina, Paraná. Muito bem, estamos de volta aqui agora no terceiro bloco do programa Sintonia Verde de hoje, que temos a grata satisfação de receber Adelar Mota, engenheiro agrônomo, estudioso também da questão ambiental, da questão agrária brasileira. E nós estávamos falando já no bloco anterior sobre, já chegando nos tempos atuais, né, da passagem do século XX para o século XXI, que é onde você tem aí alguns fenômenos, alguns fatos importantes. Eu salientaria 2 ou 3 para o seu comentário. O primeiro diz respeito à própria formação do maior movimento social da América Latina e do mundo, que foi o MST, que teve origem no final dos anos 70, início dos anos 80, no Rio Grande do Sul e na costa aqui do Itaipu, né, do oeste do Paraná, e depois se espalhou para o Brasil todo, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que passa a exigir, portanto, que os governos façam a reforma agrária, os assentamentos,
e o próprio estabelecimento da pequena propriedade agrícola, a propriedade de agricultura familiar, criando políticas da agricultura familiar, a partir, inclusive, que vai se fortalecer depois com a Constituição de 88, com a função social da terra. Com a função social da terra, que ela tem que ser produtiva, ela não pode ser somente especulativa, como reserva de valor, que era um pouco o marco anterior até o processo, vamos assim dizer, até o regime militar anterior. Essa era a política, basicamente, do Brasil. E mais recentemente, então, nós temos assim toda uma luta nacional, internacional, que é a questão climática, né? Das mudanças climáticas. Então, como associar também produzir preservando a natureza, né? Estabelecendo um processo que foi chamado de sustentabilidade, né? De um certo equilíbrio entre o que, como e quanto se produz e o que, como e quanto se preserva e se mantém todo o acervo da biodiversidade brasileira, no caso, não só amazônica, do Pantanal, dos 5 biomas brasileiros, né, da Caatinga, dos Pampas, da Mata Atlântica, né? E, enfim, assim, eu acho que me parece que essas questões elas vêm se cruzar, repetindo, a formação de um movimento popular que exige uma reforma agrária e um trabalho da agricultura familiar se estabelecendo, a Constituição de 88 com a função social da terra, e toda essa política nacional e internacional de conter os efeitos nocivos das mudanças climáticas que nós estamos dentro delas. Como é que você gostaria de comentar as coisas? Eu acho que a Constituição de 88 ela vem consolidar esses movimentos e esse debate que acontecia já no país, e os meios de comunicação também criam um espaço de discussão e de comunicação social que não tinha até então, e que permite trazer à tona fatores e elementos que até então eram negligenciados ou secundários. Essa questão da sustentabilidade na produção, a questão do ser humano na produção, a questão das relações de trabalho e de posse dos recursos naturais, a questão eu acho que a Eco 92 do Rio de Janeiro, ela consolida, ela traz para o palco temas que já vinham sendo discutidos aqui e acolá, mas que não tinham a visibilidade que ganharam a partir de então. E a água, por exemplo, ficou evidente a partir daí que é um bem finito e que nós precisamos cuidar. Então, a tecnologia também que evoluiu nesse tempo todo, e aí nós temos que destacar o papel das universidades, o papel dos institutos de pesquisa, que também desenvolveram e buscaram exaustivamente processos produtivos mais amigáveis do ponto de vista da natureza e do ponto de vista de segurança alimentar, um tema que ganha visibilidade e até então era negligenciado. E esse conjunto de fatores faz com que a Revolução Verde ganhe um leque de debates muito mais amplos, né? Os países importadores dos produtos brasileiros passam a fazer determinadas exigências ou colocar protocolos de produção que aqui no Brasil eram desconhecidos. Então, isso também leva a um movimento crescente de ajuste do processo produtivo, que resulta, sim, num processo de produção menos impactante e que faz com que os fatores de produção sejam tratados de forma mais adequada, mais racional, com menos impacto ambiental, com menos custo, respeitando as pessoas, as relações de trabalho das pessoas. Então, acho que esse conjunto ele vai ganhando escala e tornando mais complexo. E hoje, com as tecnologias de comunicação que nós temos, todas as escalas de produção têm acesso a esse tipo de informação. Então, os serviços hoje públicos e mesmo privados, os agricultores, no nível que adquiriram já de acesso à informação, conseguem localizar
essas informações, ter acesso a esses protocolos de produção, que há algumas décadas isso era impensável. Então, comentando sobre a segurança alimentar, né, numa entrevista recente na revista Segurança Alimentar, justamente, faz uma entrevista com José Graziano da Silva, ex-diretor da FAO, né, com o tema A Fome no Brasil é diferente da que existia 20 anos atrás. Essa entrevista foi há algumas semanas atrás. E ele salienta alguns aspectos aqui que naquela oportunidade, que inclusive na campanha nacional do Betinho de combate à fome e à miséria, né? A fome tem pressa, né? Que se discutia, é preciso não só ensinar a pescar, mas dar o peixe junto nesse momento e juntamente conscientizar a população em um trabalho de políticas públicas que pudesse realmente tirar o Brasil do mapa da fome mundial e erradicar a fome e a miséria no Brasil. Que foram tentativas de governos que conseguimos, inclusive, sair do mapa da fome em 2014, 2015, né? Segundo dados da ONU, né? Que quando você sai do mapa da fome é quando você tem menos de 5% da população que passa fome no país, abaixo dessa linha. Acima, ela já existe. E hoje, os dados do governo agora anterior, né, que deixou, mais ou menos, chegou até 33, 34 milhões de pessoas que passavam fome diariamente no Brasil, né? Portanto, bem acima dos 5% da população de 200 milhões de pessoas no país. E ele diz aqui nessa entrevista, José Graziano da Silva, diz o seguinte, que me parece, gostaria de ler e comentar: o mundo produz mais do que o suficiente para alimentar todos de maneira adequada. É um problema de distribuição. Hoje, quase não temos algo que torne impossível a produção, e isso ajuda muito. Você falava das tecnologias, justamente, né? Hoje nós temos o quê? Temos problemas políticos, temos conflitos, guerras. Nós estamos vivendo isso no cenário atual bem dramático hoje, né? Não só na Ucrânia, mas toda o mundo na Palestina, aí, né? Israel e a Palestina, desse conflito, né? E agora nós estamos vendo, então, toda essa situação se acentuar. E o resultado está sendo uma situação assustadora. Palavras do José Graziano da Silva. São milhões de pessoas que estão, de repente, condenadas à fome. Mas isso não tem nada a ver com a capacidade de produção de alimentos. Tem a ver com um conflito basicamente político local. Então, se nós conseguirmos superar esses problemas, eu acho, segundo ele, que temos um espaço aberto para erradicar a fome. Essa é a fala do José Graziano da Silva, que foi durante muito tempo diretor da FAO, né, que é a entidade da ONU que justamente combate a fome e a miséria no mundo todo, em todos os países, principalmente os países do hemisfério sul, né, da África, Ásia, Sul, menos Austrália, e toda a América Latina, né, de certa maneira, né? Então, assim, como é que você vê essa situação também, que hoje os mercados também exigem uma produção da segurança alimentar que tenha, primeiro, que se distribua, né, como diz o próprio Graziano. Segundo, que se produza com qualidade, né? E a questão aí, quando se fala em produzir com qualidade, entra a questão dos agrotóxicos e a transgenia. Nós sabemos que hoje o Brasil que mais importa agrotóxicos do mundo, e mais foram liberados nos últimos anos, mais agrotóxicos, inclusive proibidos, né, em todos os países, Canadá, Estados Unidos, na Europa e assim por diante. E, ao mesmo tempo, você tem, então, com o agrotóxico, a contaminação das nascentes, dos córregos, dos rios, onde há o abastecimento de água urbana. Veja o caso aqui da bacia do Tibagi, onde é captado praticamente 80% das águas do Sanepar, que capta para a cidade de Londrina, vem do Tibagi. Numa pesquisa recente da ANA, Agência Nacional das Águas, de 2017, demonstrava, durante 3 meses essa pesquisa, claro que em épocas de afluxos, cerca de 17 tipos de agrotóxicos na bacia do Tibagi, né? Então nós temos assim um problema, né? Quer dizer, os recursos hídricos sendo contaminados, você tem uma destruição muitas vezes através de queimadas, derrubada das matas, né, de algumas florestas tropicais, subtropicais, etc., do próprio cerrados, né, que é muito importante todo o bioma do cerrado, e você tem esse desafio de produzir alimentos, e ao mesmo tempo o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos, e ainda temos então essa grande camada e o desafio, né, de políticas públicas para que atendam e cheguem realmente a atender essa população hoje mais
e vive abaixo da linha da pobreza, justamente com carência alimentar e insuficiência alimentar, né? Que passam fome é uma coisa, insuficiência alimentar é outra. Então você acrescenta muitos milhões a mais em cima dessa questão da insuficiência alimentar, né? Então, me parece uma questão desafiante, assim, hoje, até para a gente pensar nesse último bloco, nessa relação entre produzir e preservar, né? E produzir com qualidade e que chegue a todos, né? E, ao mesmo tempo, que a gente preserve toda essa nossa biodiversidade planetária, no caso latino-americana e brasileira, de maneira especial, porque esse é um planeta vivo, né? Gaia, né? Como diria James Lovelock, que dizer essa ideia de que é o único lugar que nós temos para morar, né? E é finito e limitado. Nós já compreendemos isso. Então, como é que você vê toda essa questão, assim, para a gente até tentar arredondar o tema que nós estamos trabalhando hoje, que claro que aqui são dezenas de questões colocadas, mas tentar ver assim como que é problemática chegar numa política pública, uma política de Estado que realmente dê conta dessa questão. Você levanta uma série de temas e que daria para discutir exaustivamente em torno dessas questões. Eu acho que nós temos um debate no Brasil, começar pelo final, sobre a questão da renda mínima universal, que é um tema que aqui já tem décadas de discussão. Já foi tentado colocar isso em alguns países, mas numa escala muito local. Grandes personagens, o último que fez defesa de uma renda universal foi o proprietário do ex-Twitter, o Elon Musk. Elon Musk fez a defesa de uma renda universal, porque não vai ter emprego para todo mundo, portanto, não vai ter salário para todo mundo ter acesso aos bens de consumo e, em especial, a questão alimentar. Então, eu acho que essa agenda, você tem razão que a produção de alimento que se faz no mundo e o gerenciamento de estoques desses alimentos, diminuição das perdas e principalmente o desperdício de alimentos, daria para alimentar toda a população mundial, ninguém passaria fome. O desafio portanto, de distribuição e de acesso. E aí já tem experiências em vários países, aqui no Brasil nós já tivemos experiência de intervenção do Estado nesses processos, e que permitem que você diminua isso a níveis civilizados e aceitáveis, com um índice bastante baixo de pessoas que não têm acesso ao alimento mínimo para caloria e proteína para passar um dia. E aí, então, fica muito claro de que não dá para você pensar uma sociedade sustentável no tempo sem a presença do Estado, né? Alguém pode imaginar que não, deixa o mercado decide tudo e o mercado resolve, né? Como muitos liberais preconizam e pensam que poderia. Acabo de ler um livro do Branko Milanovic sobre os capitalismo, os desafios. Na verdade, o título do livro é Capitalismo Sem Rivais. Ele diz que hoje no mundo nós temos dois capitalismos e só tem capitalismo. O capitalismo meritocrático, que tem os americanos como cabeça, né? de coisa, e o capitalismo político, que tem a China como o país líder, digamos, mas tem um conjunto de outros países também. Todos capitalistas, com a presença, portanto, de atores que competem, cada um com os seus problemas, de fazer isso funcionar, mas cada um produzindo o seu tipo de ricos e de desigualdade, vamos chamar assim. Isso. Por mecanismos e caminhos diversos, cada um dos dois tipos de capitalismo produzem as desigualdades e
restrição, a dificuldade de acesso a bens essenciais para uma grande parte da população. E aí a renda básica universal seria uma ideia que nunca foi implantada em larga escala, de você tentar garantir às pessoas, e mais do que isso, né, pensando num capitalismo que existe universal, é você encontrar mecanismos para venda e renda de todos os produtos produzidos por esse capitalismo, ou até ampliar a escala de produção. Se você tem mais gente com acesso, você permitiria pensar nisso, não é? Exatamente, vejo como um momento perplexo, né? Desafiante. Eu tenho trabalhado aqui no programa Sintonia Verde um pouco com essa ideia que nós estamos vivendo o final de um tempo, né? O final de um tipo de mundo, para poder construir um outro tipo de mundo, né? Não mais agora com os jargões clássicos, né? Capitalismo, socialismo, alguns até jogam com o termo comunismo sem saber do que estão falando, né? Porque, de fato, nós já explicamos aqui que comunismo é uma ideologia, nunca se assentou nenhum país comunista no mundo historicamente, nem no presente. Então, ele não existe implantado a ideia do comunismo. Existem partidos comunistas, ideias comunistas, né? Mas o que a gente vê é que tanto há um fracasso da modernidade, que esses dois projetos, né, do capitalismo e do próprio socialismo. Então, eu defendo, como alguns autores também têm defendido, o Henrique Leff, o próprio Boaventura de Souza Santos, alguns outros pensadores, o Leonardo Boff e tantos outros, que me parece que nós estamos numa fase, alguns chamam de transição, eu chamo de travessia, né? Travessia para um outro modelo que não temos a preocupação de dar um nome a ele. Ele irá se qualificar com o tempo, né? Aqueles que vivenciarão esse tempo darão um nome, mas que por hora podemos chamar de uma era da sustentabilidade. Um tempo de sustentabilidade, e que seria justamente aquela de encontrar equilíbrios, né? Entre uma equação entre economia no sentido eu coordeno a minha casa, eu controlo a minha casa, eu cuido da minha casa, ecologia, economia. Então, como equilibrar a economia com a ecologia, né? Numa mesma equação, que é um pouco entendendo a finitude, né? Planetária, a finitude daquilo que os economistas liberais chamam de recursos naturais, que nós chamamos de patrimônios da natureza ou patrimônios da humanidade, justamente com essa diferença, porque recursos é justamente dentro do modelo, do modo de produção capitalista, como ilimitados, né? E hoje nós sabemos já há muito tempo que são limitados, então, e que devem ser zelosos, cuidadosos, equilibrados, esse impacto. E o patrimônio é justamente essa relação de cuidado, né? Cuidar, preservar, saber, zelar, ser solidário, não políticas verticais e sim horizontais, né? Dialógicas, o diálogo de saberes, tanto ele que fala, o Leonardo também comenta muito, nós precisamos dialogar saberes, e aí nada melhor que entender os saberes que a modernidade veio esgotar, assim, radicalmente, que é o saber indígena, né? O saber dos povos originários, né? O saber dos povos originários talvez possa nos dar a dica de trilhas para caminhar nessa era da sustentabilidade. Não significa nós voltarmos às cavernas, significa viver uma era moderna ou pós-moderna, o nome que se diria, eu chamaria pós-capitalista, pós esse tipo de mundo, que permita conviver nesse pequeno, raro e frágil planeta que está sendo altamente impactado, e todos os dados demonstram isso, né? E as mudanças climáticas que nós estamos dentro delas, sentindo na pele, né? Esse calor, esta carência, esses extremos, né? Secas e chuvas, e frios e calores, e esse desequilíbrio total instalado, e como nós podemos reverter esse processo. Eu acredito que ainda há tempo de reverter esse processo. E uma das coisas é justamente aquilo que é acabar com a fome e a miséria, né? Nós temos que dar condições às pessoas viverem dignamente esse tempo, porque nós temos ciência para isso, nós temos filosofia para isso, nós temos conhecimento moral, ético, histórico para isso e tecnologia para isso. Sim. Então me parece que esse é o quadro colocado nessa, vou chamar assim, nessa travessia para um outro tipo de mundo. O que te parece isso? Eu acho que pobreza
a pobreza material não coaduna com natureza, né? A experiência que eu tive de trabalhar na África, você percebe que há uma sobreexploração da natureza num ambiente onde as pessoas têm a restrição de acesso aos bens materiais. Então, a ideia de ampliar a possibilidade das pessoas terem acesso aos bens essenciais para uma condição de vida decente, mínima, razoável. Mas eu acho que para todo movimento que tem um certo sentido, tem o contramovimento. Então, isso não é novo, mas para toda essa, digamos, hegemonia de um agro de escala, de grandes monoculturas, e que tem a sua finalidade, há um contramovimento de uma escala menor, de produtos típicos, produtos culturais, valorização daquilo que é tradicional, e não é ser ultrapassado, ser saudosista de um tempo. Sim. Pelo contrário, se você pegar hoje, vamos pegar um exemplo, a Itália, talvez um dos países no mundo que tem maior número de produtos com registros de patente, de denominação de origem, indicação de origem geográfica. Vai ver de onde vêm esses produtos, muitos deles milenares, de povos etruscos que faziam um queijo e que foram resgatados ao longo do tempo e valorizados para chegar no que se tem hoje, incorporados as tecnologias modernas de controle de qualidade e sanidade. Sim. Então, eu acho que temos exemplos no mundo todo de possibilidades de qualidade de vida, valorizando aqueles fatores locais. E pensando, a gente precisa sempre pensar que o espaço rural ele é muito mais do que um lugar para se produzir produtos agrícolas. A Europa já trabalha com isso há muito tempo, que é a paisagem. Você valorizar a paisagem como um espaço para muito além da questão do turismo rural. Então, se a gente pensa num ambiente equilibrado, ele precisa conjugar todos esses fatores. E é possível você ter, então, uma qualidade de vida das pessoas que vivem tanto na cidade quanto no campo, ter alimentos de qualidade para todos, ter, então, um ambiente e uma distribuição de renda, e o exemplo, de novo, de países como a Itália, que você tem tudo isso conjugado. Sim. Você tem alimentos de alto valor agregado, que, portanto, traz para a comunidade local, para aqueles agricultores, aqueles consórcios, uma remuneração muito boa, produtos valorizados no mundo todo. Então, é possível, e eu acho que hoje, o que você já disse, que nós temos hoje condições científicas, conhecimento gerado, possibilidades de entender a natureza e fazer produções sustentáveis, fazer produção, e mesmo em escala, porque tem gente que diz que não é possível alimentar o mundo. Eu acho que ainda nós vamos ter, por um tempo, grandes escalas de produção, monoculturas, mas é possível fazer a transição e você ter condições de ter produtos. Hoje já se produz soja orgânica, hoje já se produz milho com características específicas de proteína. Então, o mundo tem essa possibilidade, e eu acho que um país como o nosso, que tem conhecimento acumulado para a produção tropical, e a capacidade que nós temos instalada, institucional, das universidades, permite a gente avançar bastante. E não é jogar fora ou criminalizar o agro. Eu acho que isso é uma transição que ela vai acontecendo naturalmente ao longo do tempo, baseado em ciência, baseado em conhecimento, e que nós temos condições de fazer com tudo que a gente acumulou ao longo do tempo, e acho que já provamos isso. Em 40, 50 anos, saímos de um país importador de alimentos para hoje ser um dos 3 maiores exportadores de uma carteira muito grande. Então, eu acho que dá para conjugar. Nós temos exemplos aqui dentro do Brasil. Você pega regiões
de Santa Catarina, por exemplo, o Vale Europeu, você pega regiões da Serra Gaúcha, você pega regiões aqui do Paraná, em que você tem uma diversidade na pauta de produção e de produtos, e não só de produção agrícola. Naqueles ambientes você tem turismo rural, você tem artesanato, você tem indústria daqueles produtos, e isso é uma riqueza cultural que tem uma possibilidade imensa de trazer qualidade de vida, trabalho e renda para uma massa de gente com uma condição ambiental, porque o ambiente é parte da matriz de produção de sobrevivência das pessoas. Muito bem, acho que é por aí, né? Essa preocupação, Adelar, do nosso programa aqui, nessa primeira temporada, tentar entender essa relação, a natureza e os humanos, né? As ocupações dos territórios, e encontrar caminhos, sinais, pistas para seguir em frente, né? E seguir em frente, então, aquilo que a gente está chamando de uma era sustentável, né? Dentro do nome, do conceito, que acho sustentável, assim, 3 temas que são importantes a sustentabilidade para mim, não é aqueles pilares que tradicionalmente se diz, assim, é o equilíbrio e o diálogo, né? E a solidariedade. Se eu tiver equilíbrio, se eu dialogar com todos e se eu encontrar ser solidário naquilo que se faz, solidário com a espécie humana e com a natureza, eu vou ter justamente esse maior conceito de sustentabilidade, né? Não aqueles tradicionais que se dizem, que eu nem falo, porque eu acho assim, sempre esses tradicionais se dá peso a um somente, que é o econômico, né? Os demais são paralelos, negligenciados. Então me parece importante isso. E é isso que na sua fala também, no nosso comentário aqui, né? Essa busca, e já encerrando o programa de hoje, né, que foi muito agradável, aqui com a presença da Adelar, é o que a gente deixa aqui, algumas reflexões, né, do nosso tempo e algumas pistas, né, os sinais de onde encontrar esses possíveis caminhos, essas possíveis alternativas científicas, tecnológicas, culturais, e que as populações, né, do senso comum, né, quantas experiências, como você relata, né, brotam, pipocam aqui no nosso país, na Latinoamérica e mundo afora, né, você que teve experiência com a África, conhece grande parte da Europa também, né, que estão, né, localizados, cai lá, cabe nós abrirmos melhor o olhar, a nossa audição, apurarmos a nossa audição. O Leonardo diz uma coisa, né? Nós temos que burilar a nossa fala, burilar a nossa audição, os nossos sentidos para ver, ouvir e sentir mais. A chamada empatia, né? Ou a outricidade, colocar-se no lugar do outro, né? E é justamente nesse caminho que nós estamos aqui levando esse programa Sintonia Verde a todos vocês, para que a gente possa servir como um espaço de discussão, de debate. Temos visto muitas pessoas se expressam pelo e-mail, pelo WhatsApp aqui do programa, com perguntas, com questões, que estão sendo já respondidas ao longo desse processo e com os nossos convidados e dos nossos amigos desse debate, e a pesquisa feita por nossa equipe aqui, que subsidia o programa e que nos alimenta todo dia com dados, informações, fazendo com que a gente tenha cada vez mais reflexões mais interessantes e mais profundas. Muito bem, agradeço muito a presença, Adelar, sua hoje, e você quer dizer algumas palavras para agradecer, dizer algumas palavras finais? Gostaria? Então, eu acho que, para finalizar, todos nós, como cidadãos que somos, temos a responsabilidade e o compromisso, devemos ter, seja votando, seja nos manifestando publicamente nos nossos grupos e nos nossos círculos de relações, tendo sempre essa preocupação. Somos todos consumidores. E, em grande medida, hoje, no tempo que vivemos, o consumidor define muito da pauta de produção, da pauta... então, a roupa que eu visto, a comida que eu coloco na mesa, eu preciso saber um pouco mais a sua origem, o seu processo produtivo e colocar valor nessas questões. Com isso, a gente ajuda a redirecionar, a dar um sentido mais responsável, mais profundo à produção e aos meios de transformação desses produtos.
olhando para esses aspectos que aqui nós colocamos, de respeito ao ser humano, de respeito ao ambiente e todos os seus seres, a um fator que nós não aprofundamos aqui, que faz parte da questão do meio ambiente, que vem sendo motivo de muita preocupação crescente, a questão da água, né? E que é vital para a vida. Então, que a gente tenha sempre, como cidadão presente, prestar um pouco atenção de onde vem esse produto, como é que ele é feito e quem está por trás do produto que a gente está consumindo. Eu acho que isso já ajudaria muito o planeta e ao desenvolvimento sustentável do planeta. Muito bem. E com essa fala, então, encerramos o programa de hoje. Muito bem, muito obrigado a todos. Até o próximo programa Sintonia Verde, aqui na TV Braga Brasil. Grande abraço.